Tá. Pessoal, agora essa próxima parte da disciplina, então, a gente vai mudar de livro porque a gente vai começar a tratar mais especificamente da parte de geometria analítica, né? Então, anotem ali, ó, até eu comecei a gravar para marcar para vocês, o livro do Steinbuch, Geometria Analítica. Como que se escreve? Não sei se eu consigo. Steinbruch e Winterly. Assim, pessoal, esse livro aqui é muito recomendado, ele é bem claro, os exercícios e os exemplos dele são muito fáceis de acompanhar. A primeira parte do livro é a introdução a vetores, que vocês já sabem, tá? Então, produto escalar, produto vetorial. Mas aí, a partir do primeiro momento, a aula de hoje, eu vou falar sobre essa transição, né? A gente até então estudou matrizes e vetores, e agora vamos ver os análogos geométricos, para depois entrar na parte de cônicas, hipérboles, elipses, ok? Não são muitas aulas até o final do semestre, mas eu acho que vai dar para a gente tratar bem do conteúdo do livro. Se precisar, se for necessário ali pelo andamento, vou ver como é que vai ser a velocidade das aulas. Eu gravo alguma aula extra, né? Mesmo que a gente não faça encontro presencial, para compor esse livro aqui. Basicamente a gente vai estudar ele até o final, começando na página 80, mais ou menos aqui. Até o final dele a gente vai tentar fechar até o final do semestre. Então a gente tem mais ou menos um mês para fechar o livro aqui. 2 semanas. 2 semanas? Só 2 semanas, que dia que está a nossa prova? Dia 27. Então a gente tem 6 encontros, né? 6 encontros e eventualmente alguma coisa extra que a gente pode marcar. A gente tem uma aula de reposição para marcar, né? Então seriam 7 encontros, né? Beleza, mas tá tranquilo. Vocês vão ver que é bem interessante. É bem emocionante estudar álgebra linear. Não? Geometria analítica não é emocionante? Não? Tá. Sim. Sim, eu só não fiz final de semana porque eu estava corrigindo muitas provas. Mas aí eu acho que entre hoje e amanhã eu já... Mas vai ser desse livro aqui. Se vocês já pegarem o livro, já forem olhando os exercícios deles, ele já é um bom treino. Beleza? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é conseguir esse livro aí. Ok? Então tá, olha só. Para a gente começar a parte de geometria analítica, para não se enrolar muito, vamos analisar então uma parte geométrica. Como é que seria a gente pegar um vetor, 2 vetores, um vetor V aqui sobre o plano do quadro e um vetor U. Eles vão ter um ângulo θ aqui, certo? Só que se a gente olhar para esses 2 vetores, a gente pode interpretar eles como compondo uma área, né? Que vai desde um ponto A até um ponto B. Aqui a gente tem um ponto C. Então, de A até B é o vetor U. E de A até C é o vetor V. Aqui, certo? A gente sabe que isso daqui pode ser interpretado como um paralelogramo. Que vem até um ponto D aqui. Ok? Vamos olhar o seguinte. Se a gente quiser calcular a área disso aqui, a gente vai usar a área da base vezes a altura, que é uma fórmula que a gente já conhece bem para a área do paralelogramo. Vocês lembram disso? Ó, vocês têm um retângulo aqui, né? E aí vocês têm 2 triângulos, só que esse triângulo ele encaixa aqui
Então é a mesma área que a gente tem um retângulo com essa base aqui, a base igual a U, o vetor U, e essa altura aqui, ó. E essa altura, ela pode ser vista como a projeção do vetor V. Né? A gente pode ver que U pode ser visto como o módulo do V vezes o seno do ângulo θ. Vocês concordam com isso aqui? Ó, projeção oposta ao ângulo θ. Então a gente pega um vetor V, tira o módulo dele, pega o seno desse ângulo aqui, a gente tem a altura H. Certo? Então a gente pode pegar a área desse cara aqui, ó, e escrever esse paralelogramo A, B, D e C, né? A gente pode escrever essa área como sendo o módulo do U, que é a base, certo? Vezes a altura, que é o H, que pode ser visto como o módulo do V vezes o seno do ângulo. Certo? Vocês lembram que a gente estudou no produto vetorial as propriedades do produto vetorial? E se vocês lembram bem, tinha uma propriedade do produto vetorial que falava sobre o módulo do produto vetorial. Se a gente pegar o módulo do produto vetorial entre U e V, vocês lembram dessa propriedade aqui? Como é que é o módulo do produto vetorial entre U e V? Foi passado na última aula lá, sobre produtos vetoriais. Isso daqui é o módulo do U, vezes o módulo do V, vezes o seno do ângulo entre eles. Bom, vocês veem como fica evidente a interpretação geométrica aqui? Da área do paralelogramo com o produto vetorial dos vetores que delimitam que define esse paralelogramo. Certo? A gente pega dois vetores, a gente pode interpretar um paralelogramo nele, e o produto vetor, o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores vai nos dar a área desse paralelogramo. Deu para entender o que foi feito aqui? Ou alguém não entendeu? Pode falar. Se alguém não entendeu, se pronuncie. Não? Todo mundo entendeu? Essa daqui é o primeiro exemplo de que a gente pode ter interpretações geométricas das operações com vetores que a gente estava estudando até então. Ok? Esse aqui é só o primeiro. Beleza? Então a gente poderia ver um exemplo, né? Um exemplo disso aqui seria o seguinte. A gente quer calcular, a gente tem dois vetores. A gente tem um vetor U, dado por I mais 2J menos K. E a gente tem um vetor V, que é menos J mais 3K. Aí a gente sabe que esses dois caras, olha só, eles estão no R3, eles são tridimensionais, tem componente Z. Se a gente for desenhar esses dois caras aí, eles vão compor um paralelogramo. A gente pode arriscar desenhar aqui, eu não sei se eu me garanto deixar muito bonito, mas a gente pode tentar, né?
Em 3 dimensões é sempre um problema, né? Digamos que a gente tem os 3 eixos de referência aqui. Aí a gente tem o vetor U. O U é 1 em I. Então vamos pôr 1 aqui. 2 em J. E menos 1 em K. Então a gente vai ter aqui 1, 2, 1, 2 aqui menos 1. Então a gente tem aqui o vetor que aponta mais ou menos aqui, para baixo. Esse aqui seria o vetor U. Ok? Aí a gente tem o vetor V. O vetor V é menos 1 em J. Então ele está aqui, menos 1. E 3 em K. Eu vou puxar o K mais para cima aqui. Lá. Uhum. Aqui. Valeu. Então aqui a gente tem o K. 1, 2 e 3. Então a gente tem e 0 em X, né? Esse aqui fica mais fácil de desenhar, porque ele está direto no plano aqui. Esse aqui é o vetor V. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente vai... Vocês percebem que esses dois vetores aqui, eles formam um plano que ele está desalinhado tanto com X, com, né? Com XY, com YZ e com XZ. Aí a gente quer calcular a área desse paralelogramo. É praticamente impossível a gente fazer o desenho, quanto mais a gente definir qual que é a área. Fica complicado, né? Então, a geometria analítica, ela nos dá uma ferramenta boa. Não precisa desenhar, não precisa nem saber desenhar o paralelogramo. Nem desenhar os vetores, na verdade. Tá? Eu nem vou arriscar desenhar aqui esse espaço tridimensional. Se fosse mais fácil, até arriscaria. Tá? Seria bom ter um programa de computador para a gente poder desenhar esses planos, visualizar, girar e coisas. Mas a gente pode definir a área pelo módulo do produto vetorial entre U e V. Né? Então, a gente não precisa nem saber desenhar os vetores para definir qual é a área do paralelogramo que eles definem, certo? Então, a gente vai ter que calcular o produto vetorial entre U e V, que a gente pode usar a estrutura desse pseudodeterminante aqui, né? Você sabe fazer isso aqui, né? Primeira linha, então, os vetores unitários. Segunda linha, quem que vai aqui? 1, 2 e menos 1, que são os componentes I, J e K do vetor U, né? E aí depois na terceira linha? 0, menos 1 e 3, que são esses componentes aqui, 0, menos 1 e 3. Aí para a gente calcular aqui, a gente vai fazendo a diagonal principal aqui, a gente tem 6 em I. E aí, aqui na diagonal secundária, a gente tem menos 1 em I, né? Ó, você consegue visualizar isso aqui? Não? Tem que fazer aberto? Ó, a gente faz aqui, dá 6. E aí, se a gente faz para cá, ó, quem que viria aqui? O menos 1 e aqui o menos 1. Né? Fica mais 1, só que como é secundária, menos 1. Beleza? Aí a gente vai ter mais a componente J. Quem que multiplica o J aqui, ó? O J a gente tem na diagonal principal, a gente tem menos 1 e aqui vai vir o 0, né? Então aqui é 0. E na diagonal secundária a gente tem o 1. E quem que aparece aqui? O 3. Então fica menos 3, né?
E a última, aqui em K, a gente tem na diagonal principal, vai aparecer o 1 e o menos 1, né? Então fica menos 1 aqui. E na secundária, 0. Menos 0. Então, o vetor U vetorial V é um vetor. Lembram que é um pseudo-determinante porque é um vetor. O determinante seria um número, né? Só que a gente usa a mesma operação. Então, é 5i menos 3j e menos k. Mas para a gente achar a área, a gente vai ter que tirar o módulo disso aqui, né? Então, o módulo disso aqui a gente vai ter que pegar as componentes, elevar ao quadrado, todas elas, somar o quadrado das componentes e tirar a raiz, né? A gente vai fazer a raiz de 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Certo? Então, quem ainda se atrapalha nessas contas, lembra que isso aqui foi desenvolvido há mais de 2000 anos, né? O pessoal já fazia essa conta aqui. Vocês não pode errar. E então a gente tem 25 mais 9 vai dar 35, né? Raiz de 35. Dá para fatorar isso aqui? 7 vezes 5? Não dá, né? Como? Aproximadamente 6. Não, vamos deixar assim, tá? O valor exato. Olha só, o que a gente calculou aqui foi o módulo do produto vetorial. Né? O que a gente obteve aqui foi a área do paralelogramo, ok? Então a gente calculou o módulo para obter a área, porque há uma relação, há uma interpretação geométrica do módulo desse produto vetorial. E ainda eu vou colocar aqui no final o A, para representar que a gente está calculando uma área, unidades de área. Beleza? Então, se o problema dissesse, olha, as componentes x estão em metros, as componentes y estão em metros e o z está em metro. Né? Essa unidade padrão é um metro. Unidade de área ia ser um metro quadrado. Beleza. Então, vocês veem que simplifica muito. A gente aumenta muito o nosso potencial de cálculo de áreas. Né? A gente não precisa ter uma área no plano bidimensional, desde que a gente tenha os vetores que definem essa área. Ó, a gente tem os vetores, não precisa nem desenhar. Tendo os vetores, a gente consegue calcular a área. Isso é bacana, né? Tá? Beleza. Só isso porque a gente já conhece as propriedades do produto vetorial. Vamos ver um outro produto. Esse daqui vocês vão lembrar bem. Esse cara aqui é o seguinte, ó, é o U escalar o produto vetorial de V com ômega. Quem acertou isso aqui na prova? Vocês lembram, né? Tava lá na prova. Não lembro a resposta, mas vocês lembram que isso aqui ganhou na prova, tá? Isso daqui tem uma interpretação bem interessante em geometria. Como é que fica essa interpretação? Isso daqui é o que a gente chama de produto misto. Olha só, produto misto porque é uma mistura entre os dois produtos que são definidos para vetores, né? Não é como escalar. Escalar a gente só tem um produto. Produto por um escalar, entre o escalar a gente tem a tabuada, aprende lá na terceira série, eu acho que é. Aqui, a gente, para vetores, a gente já definiu duas operações de produto entre vetores. Esse produto é misto por causa disso. Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos definir os vetores como vetores arbitrários, o U, o V e o
W, o ômega, né? U, V e W. Aqui a gente vai ter o X, o Y e o Z. Um vetor completamente arbitrário. O Vx, Vy e Vz. E ômega x, ômega y, ômega z. Dados esses três vetores, olha só, se a gente fizer o produto vetorial entre V, entre V e ômega, vocês vão lembrar disso aqui, ó, que a gente tinha na direção de I, a gente tinha um determinante aqui, né? Eu anotei aqui porque às vezes a gente se atrapalha. Eu não lembro bem da ordem desse aqui. Eu geralmente decoro aquela outra sequência que é mais fácil. Mas vem aqui, ó. Na direção de I, a gente tem o VY e o VZ. E aqui o ômega Y e o ômega Z. Vocês lembram disso aqui, né? Daí a gente põe um menos aqui. E aqui a gente tem aliás, aqui é o J. Na direção de J, a gente tem o Vx e o Vz. E aqui o ômega x e o ômega z. E depois aqui mais na direção de K é o Vx, Vy, ômega x e ômega y. Certo? Olha só, então a gente tem o produto vetorial entre V e ômega aqui como sendo este vetor, que é a componente x dele, componente y, um menos na frente, e o componente z. Beleza? Agora, se a gente faz o produto escalar desse cara com este cara aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter, olha só, U escalar V vetorial ômega. Sim. É menos. Na verdade, a gente pode usar mais, mas daí a gente teria que inverter aqui. Eu acho que eu mostrei para vocês com mais, mas invertido. Tinha uma invertida aqui, não lembro. Eu acho que de repente, se a gente colocaria aqui o Z e o X. É que o livro faz essa inversão. Na verdade, eu prefiro assim, porque ele fica aquela ordem cíclica, lembra? Do X, Y e Z. Assim, ó. Na ordem cíclica. X, Y, Z. Então, você tem X, Y, Z. Você tem Y, Z, X, ó. Né? Eu prefiro com mais. Mas aí, hoje no montar a aula, eu vi do livro e... X, Y, Z, X, Y, entende? Ele segue essa ordem cíclica aqui. Então eu prefiro com mais. Eu acho que talvez o livro prefira não inverter o Z com o X aqui. Mas é importante a gente discutir isso para vocês verem que é uma propriedade do determinante, né? Enfim. Ok, agora a gente tem... Eu vou ter que apagar aqui para não ocupar espaço. Como é que a gente faz o produto escalar? A gente pega a componente x desse cara aqui com a componente x desse cara aqui. Isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui dá um número. Certo? Vocês percebem? Ó, essa daqui é a componente x. É tudo que multiplica o i, né? E essa daqui é a componente x. Então você pega a componente x com a componente x. Né? Talvez só para ilustrar melhor, eu poderia chamar isso aqui de A, porque é um vetor resultante desse produto vetorial.
Aqui a gente teria o AX, aqui a gente teria o AY e aqui a gente teria o AZ. Aí a gente põe o X com o AX. Ficou mais claro assim? Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar o Y com o AY, que é VZ, VX, ômega Z, ômega X. Certo? E a mesma coisa na última. VX, VY, ômega X, ômega Y. Pessoal, vocês veem que na prática a única coisa que a gente fez foi, do lugar do vetor unitário aqui, a gente colocou as componentes, né? Vocês lembram que esse cara aqui a gente escreveu como aquele determinante ali, né? Esse cara aqui a gente pode escrever como esse determinante aqui, ó. Na primeira linha vai as componentes do U. Na segunda linha, as componentes do Z, do V, aliás. E na última, do ômega. Eu vou deixar para vocês verificar em casa isso aqui. Tá? Ó, a gente pode visualizar essa matriz aqui, ó, VY, VZ, ômega Y, ômega Z, tá aqui, ó. Então, é essa componente vezes o determinante daquela, né? Aí a gente pega essa componente vezes o determinante da matriz 2×2 formado por essas duas aqui, né? Aí depois a componente Z do U com o determinante da matriz 2×2 formada aqui, assim, ó. Aqui, ó, Vx, Vy, ômega X, ômega Y. E, sim. Eu na prova eu achei que ia estar errado se fizesse isso, mas porque eles têm fazer a multiplicação do vetor U, não, do vetor V, tinha que ser por W, né? Aí ia dar ia chegar lá naquela matriz e tal, e aí depois multiplicar, né? Aí você chega num vetor. Sim, aí depois multiplicar ela pelo... Sim, mas é exatamente isso que aconteceu. Tipo, só... Você fez isso daqui, achou um vetor, Sim, aí... que na verdade é esse vetor aqui, né? Sim. Você achou o vetor A? Como eu não saberia o valor de U, Uhum. só botar o U atrás. Não, mas daí foi dado U, né? Foi dado. Daí você pegou aquele vetor U dado e fez o produto escalar com o vetor que você obteve, que era o A aqui nesse caso. Mas se não tivesse valor de U, daí era só botar o U atrás. Você tem que ter o X, o Y, o Z, né? Porque é uma operação com as componentes dele. Tá, mas se eu soubesse que ele é uma R3, assim, Uhum. mas sem os valores certinhos dele. É que essas operações aqui, pelo menos de produto vetorial, a gente está definindo elas todas por R3 só. No meio a gente não tem como definir o produto vetorial por R2 só. Porque se a gente pega dois vetores no R2, o resultante, o produto vetorial dele vai estar sempre no R3, né? Pega dois vetores, a gente fez uma coisa assim, ó. Pega dois vetores, o produto vetorial entre esses dois azuis aqui, ele é ortogonal a um e ortogonal a outro. Tanto é que no problema da prova dizia assim, encontre um vetor, utilize o produto vetorial para encontrar o vetor que seja ao mesmo tempo ortogonal a U e ortogonal a V. Então era só fazer o produto vetorial dos dois que ia dar um vetor ortogonal aos dois. Né? Aí esse vetor aqui que você encontrou, tem componentes x, y, z, era para fazer o produto escalar com o vetor dado. Mas deu para entender como vocês poderiam ter obtido por esse determinante aqui. Esse que é o ponto aqui na aula. Tá? A definição do produto misto também
Além, a gente pode fazer separado, como foi feito na prova, né? Porque a gente não tinha definido isso antes. Foi induzido vocês a calcular ele separado, né? Mas poderia ser feito dessa forma aqui, direto. Na prova, então, se fizesse também, tá certo? Estaria certo, né? Não... Você fez? Como é que tu fez? Tu já conhecia? Eu tinha visto nos exercícios do livro. Beleza. Não, tá ótimo. Tava na lista, tinha produto mesmo. Tinha isso? Bom, enfim. Tinha área também. É? Bom, enfim, eu deixei essa parte para fazer a interpretação, né, para introduzir a geometria analítica agora. Tá. Bom, pessoal, então tá aqui. Isso daqui. Agora, qual é a interpretação geométrica do produto misto? Tá? A gente poderia fazer isso aqui, mas você acha necessário fazer um exemplo? Acho que não, né? A gente já calculou determinante de tudo quanto é jeito, né? Então, a gente já não precisa mais calcular separado. Dá para fazer tudo junto, como o colega falou que fez na prova, inclusive. Beleza? Agora, o produto misto ele tem algumas propriedades que eu quero anotar aqui. Já que a gente está definindo ele aqui, depois vamos ver a interpretação geométrica dele. Então, a primeira, propriedades. Propriedades do produto misto. Se um dos vetores, se U, V ou o ômega for o vetor nulo aqui, então, tem um detalhe, esqueci de falar. A gente usa essa notação aqui, mas também pode ser escrito da seguinte maneira, ó, U, vírgula V, vírgula ômega. Tá? Nessa ordem. É só uma notação, porque vocês vão enxergar isso em algum lugar. É importante você saber que se vocês encontrarem 3 vetores assim, notem que não são componentes, são 3 vetores, certo? 3 vetores assim, então eu vou colocar, U, vírgula V, vírgula ômega. Se eu escrevo U, vírgula V, vírgula ômega, o que eu estou fazendo é o produto misto, produto vetorial e produto escalar. É uma notação introduzida e comum, certo? Então, se um dos 3 for igual a 0, isso aqui vai dar 0. Ok? Lembrando que o produto misto, ele vai dar um escalar, né? Ele vai dar um escalar. Beleza. Porque daí a gente vai ter, se um deles for 0, significa que a gente vai ter uma linha toda de zeros aqui. E o determinante vai zerar. Pode ser qualquer linha 0, o determinante zera. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda é o seguinte. Se U e V são colineares, na verdade, não precisa ser só o U e o V, né? Poderia ser outro. A gente teria assim, ó, o U igual a um MV. Ou seja, o U é um múltiplo do V, se eles são colineares. O que vai acontecer se eles são colineares? A gente vai ter 2 linhas iguais, né? Pela propriedade determinante, o M sai para fora e a gente teria 2 linhas iguais. Com 2 linhas iguais, esse determinante fica 0 também. Isso eu acredito que a gente já verificou, mas fica para vocês verificarem. Então, se a gente tem 2 linhas iguais, isso daqui vai zerar.
porque uma linha vai eliminar a outra. Terceiro. Sim. Nesse caso aí, se for a ordem da multiplicação está sendo V. Mas na prática a gente resolve esse determinante. Né? E se tem duas linhas iguais no determinante, ele zera. Ok? Você vai ver a quarta propriedade. Acho que explica isso. Aqui, ó. Se, a terceira é o seguinte. Se U, V e ômega forem coplanares, o que acontece se eles forem coplanares? Imagina que a gente tem um plano assim, onde a gente tem o vetor U, o vetor V e no mesmo plano o vetor ômega. O que vai acontecer com o vetor V com ômega? Ele vai resultar num vetor aqui que é ortogonal aos dois. Que a gente tem o V com ômega. Só que daí esse vetor resultante aqui vai estar em 90 graus com o vetor U, vai ser ortogonal. E aí o produto escalar entre vetores ortogonais, isso aqui vai dar zero também. Então, U, V e ômega vai dar zero no produto misto se os três forem coplanares. Ok? Estiverem no mesmo plano. E não precisa ser o XY nem o XZ. Basicamente, se um deles for linearmente dependente dos outros, eles são coplanares, né? Se um deles for linearmente dependente dos outros... Aliás, eles seriam linearmente dependentes entre si, né? A gente tem o produto misto igual a zero. Beleza? A quarta propriedade, ela diz o seguinte, ó. Esse produto, ele respeita uma ordem cíclica. U, V e ômega. Se a gente só fizer uma rotação horária, ou seja... Bom, ó, voltando aqui então, continuando a propriedade, a gente tem então essa operação cíclica, né? Porque se a gente coloca o ômega aqui na frente e coloca os outros dois U e o V dessa forma aqui... Oi? O que a gente faz é trocar essa linha, né? Joga a primeira linha, a última linha lá para cima e as outras duas descem. E a operação do produto, do determinante não vai alterar. A mesma coisa acontece se a gente fizer começando com o V. Com o V, ômega e U. Então, é assim, ó, a gente vai ter o U, o V e o ômega. Então, a gente segue uma ordem cíclica anti-horária, assim, nesse desenho, né? Então, ele não altera nessa ordem. Agora, por outro lado, se a gente trocar a ordem, né? Se a gente fizer o U, V, ômega... Se a gente trocar só dois vetores assim, ou seja, se a gente fizer a ordem anticíclica, aí a gente tem um sinal positivo. Agora, se a gente fizer no sentido contrário, a gente vai pôr um sinal negativo. Porque efetivamente, no sentido contrário, é como se a gente só trocasse dois. Ó, em vez de vir para o UV ômega, a gente viria para o U ômega V. Então, a gente muda o sinal. Poderia ser de outro jeito, poderia ser o ômega, ó, em vez de ser o ômega UV, a gente fizesse no sentido anticíclico, seria ômega VU, ou seja, só trocaria dois. O que vai fazer? Inverte o sinal. Ok? Então, se a gente faz uma transmutação só de duas linhas aqui, ele muda o sinal. É uma propriedade do determinante, você pode verificar isso em conta.
Beleza? Então, dado essas propriedades do produto misto, vamos ver como é que fica a interpretação geométrica dele. Já decoraram tudo isso aqui? Então vamos imaginar o seguinte, ó. A gente tem um vetor V, assim. Aí a gente tem um vetor ômega, aqui. E um vetor U, assim. Tá. Imagine que daqui de um ponto A, a gente vai até um ponto B e define o vetor V. Então o vetor V, ele liga dois pontos, o A com o B. Agora imaginem que o vetor ômega, ele é a ligação entre A e C. E o vetor U, uma ligação de A com B. Tá? A gente pode extrapolar esse desenho aqui da seguinte maneira. A gente pode desenhar o vetor U aqui. Acho que eu deveria... Eu vou apagar aqui para eu acho que eu vou conseguir desenhar melhor se eu seguir a marcação do quadro. Porque daí agora, ó, por exemplo, aqui eu andei um para a direita e dois para cima. Daí eu posso um para a direita e dois para cima aqui, ó. Eu meio que reproduzo o vetor D aqui. Agora esse cara aqui, ele foi dois para a direita e um para cima. Então dois para a direita, não, três para a direita e um para cima. Então daqui eu posso reproduzir o vetor C. O vetor ômega lá. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. E aqui também. Aí eu vou ligar esse cara aqui assim. Vou ligar esse cara aqui assim. Eita. Aí eu ligo esse cara aqui assim. Ficou meio embarrigado, né? Ficou melhor. Aí aqui. Ali. E aqui. É que ficou legal, né? Ficou um paralelogramo, né? Sim? Então, olha só, quando a gente pega três vetores, U, V e ômega, aqui está o V. Se a gente fizer a extensão dele, a gente pode definir um vetor, um volume de lados paralelos, que é o que a gente chama de paralelogramo, certo? É por isso que a gente chama de paralelogramo, tem lados paralelos. Ó, aqui, ó, o vetor U, aqui e aqui, ó, são paralelos. Aí o ômega, aqui a gente tem paralelo, aqui a gente tem o ômega e o ômega, e o V aqui, aqui e lá. Então a gente tem um paralelogramo.
vocês veem que isso define um volume, né? Como é que é o volume do paralelogramo? Vocês lembram? Alguém lembra? Área da base vezes a altura, né? Área da base vezes a altura. Tá? Então vamos ver o seguinte, ó. Quando a gente faz o produto vetorial entre V e ômega, a gente pega um vetor que ele está um vetor reto, não uma curva. A gente pode fazer essa interpretação, ó. Ele é ortogonal com o ômega, ele é ortogonal com o V, e a gente tem aqui o V vetorial ômega. Certo? Então a gente tem, ó, o V, o ômega, o V vetorial ômega, que é ortogonal aos dois, né? Respeitando a regra da mão direita. V ômega, polegar aponta para cima. Ok? Aí a gente tem o vetor U, que tem um certo ângulo com o ômega. E é na direção desse vetor V vetorial ômega, como se o V e o ômega definissem um plano. Certo? E a partir desse plano é que a gente define a altura para o cálculo do volume aqui. Essa altura, ela pode ser interpretada como a projeção do vetor U sobre o V vetorial ômega. Ó, a projeção dele, aqui a gente tem um ângulo, certo? E notem que aqui não precisa nem ter 90 graus, ele pode ser até entortado, assim, mas ainda assim vale a área da base vezes a altura. Então, a altura, ela pode ser vista como a projeção, que é o U, deixa eu ver se eu não vou inverter a ordem aqui. Ó, aqui, ó, é o módulo de U vezes o módulo do cosseno θ aqui. O módulo do cosseno θ aqui. O ângulo poderia estar lá para baixo, né? O U poderia estar para baixo. Então é melhor a gente colocar o módulo, porque se a gente define um ângulo como um ângulo obtuso, lá maior do que 90 graus, aí o cosseno seria negativo, né? A gente teria um volume negativo. Então, para a gente garantir que vai ser positivo, a gente usa o módulo aqui, mas efetivamente para o cálculo do volume, isso aqui não vai alterar. A única diferença é se, por exemplo, se a gente invertesse o V com o ômega, esse cara aqui estaria para baixo e o cosseno seria um valor negativo daí. Então a gente vai garantir isso aqui com um módulo. Tá? Tá. Outra coisa, a área da base. Vocês estão vendo o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o vetor V com o vetor ômega. Como é que a gente calcula a área desse paralelepípedo aqui? O módulo do produto vetorial. A gente viu ali no início da aula. Lembra disso? Então, ó, o módulo do produto vetorial entre V e ômega. Então, a área da base vezes a altura, basicamente, a gente vai ter que o volume vai ser dado por... A gente vai colocar o módulo do U vezes o módulo do cosseno do ângulo vezes o módulo de V vetorial ômega. Então a gente está andando aqui no que seria o nosso cálculo do volume, né?
Então, o que a gente tem aqui, ó, eu até vou reescrever isso aqui em outra ordem. Eu tenho o módulo de U, o módulo do vetor, que é o produto vetorial entre V e ômega, que é aquele lá, vezes o cosseno do ângulo. Vezes o módulo do cosseno do ângulo. Esse aqui é o nosso volume do paralelogramo, ok? Para quaisquer três vetores que não sejam coplanares. Agora, se a gente for lembrar, vou escrever aqui, ó, mas, se a gente pegar o U e fazer escalar o produto vetorial V com ômega, a gente vai ter o módulo do U, o módulo do V vetorial ômega e o módulo, aliás, e o cosseno do ângulo, né? Esse aqui é o produto escalar, certo? O módulo do um, o módulo do outro e o cosseno do ângulo. Mas a gente quer o módulo do cosseno. Então a gente tira o módulo disso aqui, ó. O módulo de U escalar V vezes ômega, produto vetorial com ômega. Então a gente já tem o módulo aqui. A gente já tem o módulo desses dois aqui. E agora a gente tem o módulo do cosseno. Vocês estão vendo que quando a gente tira o módulo do produto misto, a gente fica com a mesma fórmula que o volume do paralelogramo, certo? Vocês veem que é igual, né? Quando a gente tira o módulo do produto misto. Beleza? Deu para perceber isso? Alguém está com dúvida ainda? Vocês acompanharam a ideia, né? Produto escalar, módulo de um, módulo do outro, cosseno do ângulo. Se a gente tira o módulo do produto misto aqui, a gente vai ter o módulo dos vetores e o módulo do cosseno do ângulo. A gente fez uma interpretação aqui e viu que o volume do paralelogramo é dado pelo módulo do U, o módulo do produto vetorial e o módulo do cosseno do ângulo. Certo? Mas olha só, para a gente poder calcular esse volume, a gente tem que saber o U, tem que fazer o produto vetorial, tirar o módulo, tem que saber o ângulo, tirar o cosseno e tirar o módulo. É um trabalho desgraçado, né? Calcular por isso aqui. Agora, o que a gente está vendo aqui é que a gente, tirando o módulo do produto misto, a gente também tem o volume. E aí eu pergunto para vocês, é ou não é mais fácil fazer isso aqui? Bem mais fácil, né? Ó, a gente calcula o produto misto como U de U, V e ômega. E notem que aqui não importa nem qual é a ordem que a gente pega qualquer três vetores. Não importa a ordem, se é cíclica, anticíclica, porque depois a gente vai tirar o módulo daquilo. Né? Tirando o módulo, vai ser sempre positivo. Isso aqui, ó, é o volume do paralelogramo definido por três vetores. Então, é uma interpretação geométrica, mas ela também é uma ferramenta matemática muito poderosa, porque para a gente calcular esse volume aqui, ó, ia ser um trabalho desgraçado. E aqui a gente percebe que a gente não precisa fazer toda aquela conta. Não precisa achar o módulo do U, não precisa achar o produto vetorial e depois tirar o módulo, não precisa definir o ângulo θ, aquele ângulo θ lá que a gente ia ter que fazer. Vocês lembram como é que calcula o ângulo θ? O arco cosseno do produto escalar. Não. Como é que a gente calcularia esse ângulo θ aqui, ó?
Ó, é o ângulo entre o U e o V vetorial ômega, né? Então, basicamente, a gente ia ter que fazer toda essa conta aqui. A gente ia ter que fazer o produto escalar, tirar os módulos, dividir. Porque a gente pega dois vetores, um A e um B. O ângulo entre eles, né? É o arco cosseno de A escalar B dividido pelo módulo de A e o módulo de B. Bem que se a gente fosse fazer aquilo tudo aqui, ó, ia ser um trabalhão, né? Então vocês veem como isso aqui simplifica muito. Então a gente tem o que a gente chama de geometria analítica, é isso. A gente consegue perceber análogos com as operações vetoriais que a gente já tinha definida, com interpretações geométricas. E aí isso simplifica muito nossas contas. Se a gente fosse fazer o cálculo de fato, geometricamente, isso ia dar trabalhos monstruosos. Mas com essa interpretação, isso simplifica muito. A gente só calcula o determinante, que não é muito trabalho, e já tem o valor do volume. Certo? Né? Por exemplo, só para mostrar como é simples, eu não vou nem apagar o quadro. Ó. Vamos calcular o exemplo aqui mesmo. Só nesse restinho de quadro aqui. Ó. Digamos que a gente tem três vetores. X, 5 e 0. O V é 3, menos 2 e 1. E o ômega é 1, 1 e menos 1. E a gente quer saber qual é o X para que o volume do paralelogramo definido por esses três vetores seja de 24 unidades de volume. Certo? Talvez aqui fique apertado para calcular aqui, mas agora fica o desafio. Vamos ver se a gente consegue. Né? Se fosse só calcular o volume dado o X, mas aqui ele perguntou o X, acho que eu me precipitei. Mas bom, vamos ver se a gente consegue. Como é que a gente vai determinar o volume? Pelo produto misto. Como é que a gente define o produto misto? Na verdade, é o módulo do produto misto, né? Então, na verdade, só que aqui, para a gente definir o módulo do determinante, eu vou ter que fazer duas barrinhas, né? Ou eu vou escrever o seguinte, ó, mod do determinante. Estou introduzindo uma notação nova aqui. Não é fora de usual usar o mod, mas a gente não usou até agora. Então, aí eu vou colocar. Como é que a gente calcula esse produto misto? Coloca as componentes do vetor U, x, 5 e 0. Coloca as componentes do segundo vetor, que é 3, menos 2 e 1. Do terceiro vetor, que é 1, 1 e menos 1. Agora, então, a gente vai ter que calcular o determinante disso aqui, e aí a gente calcula o módulo dele. Certo? Na verdade, o módulo vai ser só, se for negativo, vai ficar positivo. Porque é o módulo de um escalar, né? Não é o módulo de um vetor. O módulo de um escalar é fácil. Se tiver um sinal negativo, ele fica positivo. Pronto. Então aqui a gente tem, ó, nessa direção, a gente tem 2x. Aí a gente tem 5 vezes 1 vezes 1, que é mais 5. Aqui a gente tem 0 vezes 3 vezes 3, que é mais 0. E aí agora na diagonal secundária, a gente tem menos. Aqui ó, a gente tem 0 menos 2 e 1, que dá 0. Aqui a gente tem menos, né? 5 vezes 3 vezes menos 1, fica mais 15. E aqui a gente tem x vezes 1 vezes 1.
Só que o sinal negativo fica menos x. O módulo disso tem que ser igual a 24. A gente quer saber qual é o x que faz com que isso seja 24. Então a gente tem aqui 20, né? 20 mais x, né? O x mais 20. É isso, né? X igual a 4. Mas ele não daria dois valores de x, como está dentro do módulo. Poderia ser menos x ou mais x. Não, na verdade, poderia ser Se o que tiver dentro do módulo for menos 24, também satisfaz a condição. aqui, né? Assim. Daí ele teria que ser 4, x igual a 4 ou x igual a menos 44. Também? Uhum. Ambos dariam o mesmo volume. O que é interessante, de fato, porque a gente teria ou um x pequeno ou um grande, mas ao contrário. É como se a gente fizesse uma transição, né, no paralelogramo. Você tem razão, estava me desatentando nesse detalhe. Escrevi mais bonitinho aqui. Aqui. Então, são dois valores de x. Ótimo, obrigado. E né que deu espaço, né? Vocês veem como fica mais simples a gente calcular o volume. A gente não só calculou o volume, como ainda parametrizou um dos... né? Agora, tentem calcular utilizando as relações geométricas. Né? A gente ia levar algumas horas. Não digo algumas horas, mas bastante tempo. Tá? Então, é muito poderosa a geometria analítica. Beleza? Que horas são? A gente tem tempo ainda? Não, ela está acabando. 11h20? 26. Tá, beleza. Então ainda temos tempo. Vamos adiante. Tá. Essa primeira parte da aula era para falar sobre as interpretações geométricas do produto vetorial e do produto misto. Beleza? A partir de agora, então, vamos definir vetorialmente retas e planos. Não sei se vai dar tempo de a gente falar do plano, mas vamos falar da definição vetorial de uma reta. Vocês já viram isso? Parametrizar uma reta como vetores? Na verdade, como um vetor, né? Então, vamos ver hoje, né? Olha. Então, a gente vai estudar uma reta. O primeiro exemplo é o seguinte, né? A gente tem uma reta que passa pela origem. Até eu vou fazer pequenininho aqui, porque é bem simples. Depois a gente vai estender o conceito. Então imaginem um vetor qualquer do R3. Né? Um vetor qualquer do R3 aqui. Um vetor V. Ele pode estar dando a direção e o sentido, né, de uma reta
E a gente pode escrever toda essa reta, né, como sendo qualquer ponto dessa reta pode ser escrito como um vetor colinear de V. Vocês concordam comigo? Ó, a reta, ela pode ser escrita como sendo M vezes o vetor V. Simples assim. Né? Qualquer ponto da reta. A gente teria uma coisa assim. O x, o y e o z da reta, eles seriam dados por m vx, m vy e m vz. Então a gente parametriza um vetor v para m de menos a mais infinito, a gente descreve a reta inteira. É bem simples, na verdade, certo? Agora vamos imaginar uma reta que não passa pela origem, mas que seja paralela ao vetor v. Assim, ó, uma reta paralela ao vetor v. Certo? Ela nunca vai se tocar, exceto no infinito. A gente vai definir que vem um ponto A aqui e um ponto P aqui. Esse vetor de A até P... Eita, não estou conseguindo escrever reto. Tá. Esse daqui é definido pelo vetor AP, que é paralelo ao vetor V. Então veja só, se ele é paralelo ao vetor V, ele também pode ser parametrizado, né? Aqui eu parametrizei com M, mas o livro, agora que eu olhei aqui, ele costuma parametrizar com T. Então eu vou apagar esse M daqui e vou fazer com T. É usual encontrar nos livros como T, agora que eu estava lembrando. Aliás, agora que o livro me lembrou. Mas não muda nada, é só uma constante. Mesma coisa. Só para ajustar a notação com o livro. Então, olha só que interessante. O livro diz que é necessário e suficiente a gente ter o vetor V para definir essa reta. Essa reta a gente vai chamar de reta R, tá? A gente vai ter que o vetor A com o vetor AP, ele vai ser igual a T vezes o vetor V, certo? O vetor AP, lembrem que vetor, na verdade, ele tem modo, direção e sentido, né? Se ele tem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido que o vetor V, ele é paralelo. Não importa se a gente coloca aqui ou coloca lá em cima, certo? Não importa a posição que a gente coloca esse vetor V. Se ele tiver módulo, direção e sentido, é sempre o mesmo vetor V, né? Mesmo vetor AP. Então a gente pode parametrizar da seguinte maneira: o vetor AP assim. A gente também pode escrever P menos A como sendo T vezes V. E o ponto P é igual a A mais T vezes V. Então, se a gente pegar... A gente quer definir um ponto P aqui, né? A gente pode escrever isso aqui como um vetor P. Um vetor que aponta para esse ponto aqui. Deixa eu usar outra caneta aqui. Então, o vetor que aponta para o vetor P, para o ponto P, eu vou chamar de vetor P. O vetor que aponta para o A aqui, eu vou chamar de vetor A. O vetor AP é o P menos o A. Então, o ponto P pode ser descrito por um vetor que aponta até ele
e ele pode ser descrito como A mais T vezes V. Deu para entender essa ideia aqui, né? Eu me atrapalhei um pouquinho aqui, mas acho que deu para acompanhar. Ou não. Tem uns assim meio prestando atenção ainda. É bom, estão tentando entender, tá? Tá girando a cabeça. Tá. A ideia é que esse ponto P aqui, ó, esse vetor aqui, ele descreve toda a reta. Aqui era para ser um R, nossa, que feio. Reta R. Então veja só, se a gente pegar esse ponto P aqui e interpretar ele como uma componente x, y, z, a gente tem o px, py e pz. Então ele ele pode ser visto como um vetor, né? Que tem 3 componentes. O A também. Né? E o vetor V também. E essa equação vetorial, ela representa 3 equações, uma para cada componente. A gente vai ter o seguinte, ó. Essa equação aqui, ela está representando que o Px é igual a o AX mais TVX, o PY é igual ao AY mais TVY, e o PZ é igual ao AZ mais TVZ. Então a gente está parametrizando todas as componentes, todos os componentes que definem a reta, certo? Se a gente tem um vetor V que é paralelo à reta que a gente está querendo escrever, né? Eles são paralelos. A gente tem um ponto A que está na reta. Então, olha, a gente tem um vetor V e a gente tem um ponto A que está sobre a reta. Mesmo que ela não passe pela origem, passe por um ponto A qualquer, a gente tem as componentes de todos os pontos que estão na reta. Certo? Parametrizado aqui. Então, para t de menos até mais infinito, a gente escreve a reta inteira. Com essas 3 equações aqui. Que estão resumidas nessa equação vetorial aqui. Ok? Então, vamos ver, por exemplo, esse V é chamado de vetor diretor, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Como é que a gente vai determinar a equação vetorial da reta R? A reta R, ela passa pelo ponto A, que é dado por 3, 0 e menos 5. Então, notem que não necessariamente passa pela origem, né? Então, passa por a gente pega um ponto qualquer da reta. E cadê o exemplo? Eu perdi. Aqui. E essa reta tem a direção
do vetor V, que é dado por 2i mais 2j menos k. Então a gente tem um ponto na reta e a direção dela. E a gente quer saber qual é a equação da reta, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Qualquer ponto na reta ele vai responder a seguinte equação: A mais T vezes V. Então, a gente vai ter qualquer ponto x, y e z que estão na reta vão ser o resultado da soma do ponto 3, 0 e menos 5 mais t vezes o vetor 2, 2 e menos 1. Então, a gente vai ter que o x é 3 mais 2t, o y da reta é 0 mais 2t, e o z da reta vai ser menos 5 menos t. Então a gente tem todas as componentes da reta, certo? Com t de menos a mais infinito. Então a gente quer, se a gente quiser analisar um ponto sobre a reta, né? Por exemplo, se t igual a 2, ele vai ser um ponto sobre a reta, né? Então a gente vai ter o x vai ser 3 mais 4, que vai ser 7, né? O y vai ser 2 vezes 2, que é 4. E o z vai ser menos 5, menos 2, que é menos 7. Então, por exemplo, o ponto 7, 4 e menos 7 é um ponto que está sobre a reta, né? Se a gente pegasse outros pontos, a gente poderia, por exemplo, como é que a gente vai... Se a gente quisesse desenhar ele num programa de computador, como é que a gente desenharia essa reta? Primeiro a gente parametriza ela, certo? Dessa maneira, aqui. E aí a gente varia t's muito pequenos, muito negativos, e vai aumentando. Conforme a gente vai mudando o valor de t, a gente vai tendo pontos sobre essa reta, certo? E a gente teria as componentes fazendo isso aqui, ó. O x é linear com t, o y e o z também, né? Se a gente quisesse ver qual é a reta que dá a projeção aqui, só por exemplo, que a gente está encerrando a aula, não dá tempo de ir muito além. Se a gente quisesse ver, por exemplo, qual é a projeção no plano XY. Projeção no plano XY. A gente poderia ver que daqui a gente tem que o t é igual a y sobre 2. Né? Aí eu vou colocar o t aqui. Eu vou colocar o x igual a 3 mais 2 vezes y sobre 2.
Então, o x seria 3 mais y. Ou o y seria x menos 3. Então, aqui a gente teria a projeção no plano XY dessa reta. A gente poderia fazer a projeção do plano XZ ou YZ, usando essa mesma ideia aqui. Tá? Então, a gente tem uma interpretação bem fácil e versátil de como escrever uma reta a partir de um parâmetro t. Então, a gente chama isso aqui, isso aqui, que na verdade é a mesma coisa que isso aqui, de a equação paramétrica da reta. Porque a gente consegue reduzir a reta em 3 dimensões no R3, qualquer reta no R3, a partir de um parâmetro t, certo? Desde que a gente saiba um vetor que dá a direção dela e um ponto pelo qual ela passa. É tudo que a gente precisa saber para escrever uma reta. Aliás, qualquer reta no R3. Fica mais simples, né? Deu para entender a ideia? Tá, bom, então não vamos estender muito a aula de hoje. A gente teria mais algumas análises para fazer as equações paramétricas da reta. Mas não, depois a gente vai ver a partir de 2 pontos. E daí a gente vai ver as equações paramétricas do plano. A gente pode escrever qualquer plano a partir de equações parametrizadas, assim como a gente fez para a reta. Mas a gente tem mais algumas coisinhas de reta para ver na próxima aula. Ok? Então, até quarta. Valeu.